Olá, meus queridos, saudações. É dia de baralho cigano e hoje vamos falar sobre a carta do trevo. Carta dos trevos. Essa é a carta de número 2 aqui no baralho cigano, conhecido como Lenormand. Ele é popularmente conhecido como baralho cigano, porém o nome real é baralho Lenormand, em homenagem a Madame Lenormand, que falaremos aí em outra aula, ok? Bom, em princípio eu tenho que falar uma coisa muito importante aí para vocês sobre a carta do trevo, que é uma contradição, uma controvérsia, eu não sei exatamente a palavra, mas existem duas escolas sobre a carta do trevo, tá? Existe uma escola que diz que o trevo é uma carta de obstáculos e existe uma escola que diz que o trevo é uma carta de sorte. Eu vou ensinar para vocês o trevo enquanto sorte, porque desde que eu me conheço por gente, sempre ouvi falar que o trevo era uma coisa que dá sorte, tipo um pé de coelho, uma ferradura. Se você acha um trevo de 4 folhas, ele vai te dar sorte, certo? E de onde é que surge essa outra questão de falar que o trevo não é sorte? Porque em muitas das cartas dos decks que existem por aí, aparecem trevos de 3 folhas, ao invés de todos estarem com 4 folhas, tá? Aqui nos decks que eu utilizo, os trevos mais importantes são de 4 folhas. Logo, são trevos de sorte, tá? Então vamos lá. Carta de número 2, trevo de 4 folhas, uma carta de sorte. Nas leituras em que aparecer aí o trevo de 4 folhas, é muito difícil que ele apareça sozinho, como eu já disse na aula do cavaleiro. Em geral, o baralho cigano é utilizado em conjunto, exceto se for uma carta de direcionamento, de conselho, sabe? Da energia da sua semana e tudo mais. Em geral, a gente vê as cartas em conjunto. Então, o trevo vai nos dizer que pequenos golpes de sorte estão marcados para acontecer com você. Pequenas coisas felizes, pequenos bons momentos, tá? Pequenas coisas felizes, pequenos golpes de sorte, pequenas realizações, tá? É isso que o trevo vai nos falar em síntese. Não é uma carta que vai falar de uma transformação na sua vida. É uma coisa que é passageira, é um momento de alegria, um momento de felicidade, é algo transitório, não é algo fixo, não é algo definitivo. Pode falar de sorteio, de loteria e tudo mais? Sim, pode. É por isso que eu sempre digo que no baralho cigano a gente associa com outras cartas, ou a gente olha o fundo, né? Digamos que você tirou apenas uma carta, você tá fazendo uma leitura para alguém e tal, e aí você tirou apenas o trevo. Fala assim, olha, é um período de sorte, algum golpe de sorte, algo inesperado pode te acontecer e tal. Mas que tipo de coisa? Como é que a gente sabe? Se não tem nenhuma outra carta na mesa, não tem nenhum tipo de mandala, nenhuma pergunta, olha o fundo, tá? Nesse caso aqui, ó, o fundo é a estrela, tá? O que é que a gente diz então? Ah, é sorte com um assunto que você está precisando resolver. Provavelmente com uma cura, um assunto que está te incomodando se resolve sozinho. Você está aí quebrando sua cabeça e tal, e ele vai se resolver sozinho, tá? Então a gente sempre tenta associar a carta no baralho cigano com uma segunda carta. E o trevo não é diferente. Ele vai falar de pequenos golpes de sorte, ele pode falar sim de loteria, ele pode falar sim de você achando coisas, tá? Uma outra coisa que eu aprendi com o trevo recentemente, que pouca gente fala, é, por exemplo, sobre plantas, banhos e tudo mais. Geralmente, quando o trevo sai numa leitura que é mais espiritual, sabe? Você tá falando da energia da pessoa, como é que a pessoa tá, como não tá, se a pessoa tá doente, se a pessoa tá sentindo falta de algo, e sai um trevo lá no meio, sabe? Você já tá falando. Vamos dar um exemplo aqui. Você tirou uma carta da lua, uma carta do caixão, que mais? Tirou uma carta do coração, e aí você tá lendo pra pessoa, né? Tá falando assim, então, esse relacionamento, ele vem pra melhorar a sua vida, vai acontecer algo, porque a finalização, tal, pá. Aí você puxa mais uma carta e de repente é o trevo. Opa, como assim? Como é que pode haver um golpe de sorte no relacionamento, né? Esse relacionamento tá pra acabar ou vai surgir um relacionamento novo, você sai um trevo. Nesse tipo de leitura, eu costumo dizer para as pessoas que é algo que você deva fazer, tá? É algo que você deva remediar ali naquela questão. Então pode ser que a sua energia, vamos dizer aqui, ó, né? Carta da lua, o caixão e o coração. Provavelmente você vai descobrir que esse relacionamento vai trocar de fase. Mas vai trocar de fase para uma boa ou para uma ruim? O relacionamento vai morrer de vez e acabar ou ele vai evoluir? Como é que vai ser?
Então você tira um trevo, você fala pra pessoa, olha, esse relacionamento seu vai mudar de fase, vai trocar de energia. Para você acompanhar, eu sugiro que você faça aí um banho de alecrim, um banho de boldo, um banho bem neutro, sabe? Para que essa energia dê a certeza de que é uma evolução boa, tá? Saiu o trevo ali no meio, quer dizer que você teve a sorte de colocar o seu dedo nisso daí, de modificar o que é que você precisa nisso daí, tá certo? Então a questão é basicamente essa. O trevo nos fala de sorte, de pequenos golpes de sorte, de coisas acontecendo aleatoriamente à nossa vontade. Então digamos que vai ser, você tá numa leitura onde a pessoa quer saber de emprego, fala, tô procurando emprego faz tempo, tal, sai um trevo, olha, legal, você vai dar sorte com essa questão. Você tá procurando, mandando currículo e tal, mas não é por aí não, tá? Isso aqui vai aparecer para você de um lugar que você não espera, de uma maneira totalmente inesperada, mas vai dar bom, tá? Você vai arrumar um emprego sim, mas não é dessas maneiras que você tá procurando, é de uma maneira que você nem sonha. Ou para pessoas também, tá procurando um relacionamento, fala assim, olha, essa pessoa que eu tô conhecendo vai dar certo, não sei o que, fala, não. A pessoa que vai dar certo com você, você ainda nem conhece. Você vai trombar nela na rua, ela vai cair de cima do prédio no seu colo, golpes de sorte, tá? O trevo sempre vai falar de coisas boas, positivas, que você não procurou, você não foi atrás, não são aquilo que você espera, tá? São coisas que parecem aleatórias, mas estão envolvidas ali com a sincronicidade do universo, com o que a sua energia traz para você, tá? Só para ficar bem ilustrado, vou deixar as duas cartas do trevo aqui para vocês darem uma olhada, que são os dois decks que eu uso, né? O Tarô do Rei, que é um Lenormand, e o baralho da Santa Sara Kali. Então vamos ver a diferença, ó. No baralho da Santa Sara, o trevo tá assim. Vejam que ainda é o número 2. E aqui, no Tarô do Rei, também é o número 2. É o 6 de ouros, tá? É o equivalente ao 6 de ouros no baralho comum. Muitas vezes vem essa referência nos baralhos ciganos. Porque, a princípio, os ciganos tiravam a sorte com aquele baralho comum, até que se criasse os símbolos. Mas vocês vão descobrir isso lá na história do baralho com a Madame Lenormand. Tá certo, pessoal? O básico é isso. A gente se vê na próxima aula com a carta de número 3.